Diz assim a palavra do Senhor: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Rapidamente, porque o nosso objetivo maior é ali a comunhão hoje. Mas esse texto, ele brotou no meu coração. Como eu disse para você, eu estou desde de manhã hoje resolvendo. Sabe aquele dia assim que tem um monte de coisas para solucionar e resolver? Vários problemas, porque o exercício do pastorado, do pastoreio, da liderança, tem os seus ônus, que é a resolução, resolver problemas. E hoje foi um dia que vários se acumularam e eu passei dedicado a eles. E inclusive alguns gabinetes pastorais, e dentre um dos gabinetes que eu estava tendo, essa palavra brotou no meu coração. Eu estava conversando com um jovem que eu já conheço há muito tempo, ainda muito novo, e que cheio de sonhos, cheio de projetos, avançando, crescendo, mas ao mesmo tempo sofrendo alguns reverses, tudo muito travado, tudo muito difícil, maus negócios, más sociedades, ou seja, coisas que, humanamente falando, naturalmente falando, vem dando errado. Mas a maneira como ele ia me descrevendo, tudo que ele está vivendo, contando a história cronologicamente, eu percebendo a cronologia da sua história, é Deus na vida dele purinho, conduzindo ele aos lugares que, se não fosse a coisa errada, humanamente falando, naturalmente falando, nós não estaríamos hoje, por exemplo, sentados, conversando coisas profundas, espirituais e de sabedoria, que certamente não chegaria esse momento se não fossem as coisas que deram errado durante a semana. Ou seja, é nitidamente a palavra do Senhor dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é difícil a gente entender isso, porque até por uma questão humana natural, quem aqui planeja problema? Quem aqui planeja levantar de manhã para fazer os seus negócios, fazer o seu devocional ao Senhor? Porque ele estava falando comigo: olha, eu tenho o meu hábito de fazer o meu devocional, consagrar os meus planos ao Senhor, eu não saio de casa sem fazer isso. E aí você faz isso, você espera o quê? Um caminho iluminado como uma pista de decolagem de um avião, assim, perfeito, num dia ensolarado ou estrelado, onde você sabe, o voo será maravilhoso. E aí você vê teto baixo, aeroporto fechado, a coisa não vai, alguém te enganou, o negócio não fechou, e você: mas eu consagrei, mas eu fiz para o Senhor, mas eu acreditei que ia dar certo. O que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? O que está dando errado? Óbvio que tem coisas em nós que o Senhor vai trabalhando, vai consertando, alinhando, santificando. E a conversa de hoje, nós tratamos muitas coisas que estão dando errado na vida dele, porque de fato ele precisa alinhar para receber o maior de Deus. Mas estas coisas é Deus o tempo todo. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a paternidade do Senhor nos disciplina. A Bíblia diz em Hebreus que Deus nos açoita porque Ele nos ama. Deus não nos açoita porque Ele está se vingando. Ele açoita porque Ele ama. Provérbios 31 ou 30, verso final, o último verso do Provérbios 30, se eu não me engano, vai dizer assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. É esse não? Não. 30, 32? Não, mas não é esse texto. Procura aí: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam a profundeza do ser. É o final, é o último versículo de um dos provérbios. Não sei se é 30, 31, 32, é por ali. Ou seja, é surra, é dor, é açoite, mas não é ódio, não é vingança, não é ira. É amor que disciplina porque corrige. Por que eu estou falando sobre isso? Quem está no Senhor aqui? Quem está no Senhor aqui?
Deus faz conhecido o fim desde o princípio, como eu li o texto ali, os golpes, 20, 30, os golpes e os ferimentos eliminam o mal e os açoites limpam as profundezas do ser. Veja que são dores para edificação, são dores para o desenvolvimento, são dores para nos levar a lugares que Deus preparou desde o princípio. O fim, escuta isso, o teu fim em Deus já te fez mais do que vitorioso desde o princípio, desde que Ele declarou sobre a sua vida a palavra. Quem carrega uma palavra do Senhor aqui? Desde que o Senhor declarou essa palavra sobre a sua vida, o fim já está pronto. Só que entre a declaração e o fim, me conta quantas surras, me conta quantas perda total, me conta quantas capotadas, me conta. Quantos dias você disse assim, não, Deus, tá de brincadeira, eu acho que tu falou e me abandonou. Olha a história de José. José teve um sonho, aonde as espigas se curvavam a ele, aonde a lua e o sol e as estrelas se curvavam a ele. Ele contou esse sonho cheio de imaturidade aos seus irmãos, não com presunção, mas um jovem. A Bíblia diz que ele era o mais novo dos irmãos, ele era imaturo, ele era um sonhador mesmo. Os seus irmãos tinham raiva dele porque ele era um sonhador, e o sonhador às vezes ele dá raiva nos outros, porque ele fala coisas que os outros pensam que é fantasia, que é ilusão. O sonhador desperta raiva em muita gente. E ele era aquele guri sonhador, e o seu pai havia lhe dado uma túnica, porque tinha uma preferência por ele, por ser filho de Raquel. Então aquilo dava mais raiva ainda nos seus irmãos, e os seus irmãos, quando o viram de longe, vindo, amando do pai, para olhar o que eles estavam fazendo, disseram, vamos matar esse sonhador e veremos o que será dos sonhos dele. E a Bíblia diz que jogaram ele num poço, venderam ele para ismaelitas, ele ficou na casa de Potifar. A mulher de Potifar, porque ele era um cara belo e atraente, diz a Bíblia, tentou seduzi-lo e não conseguiu, denunciou ele como se ele tivesse tentado agarrá-lo à força. Ele foi parar numa prisão, ele ficou nessa prisão mais de 2 anos, ajudando pessoas o tempo inteiro e sendo esquecido por essas pessoas. Qual a probabilidade natural, matemática, científica e humana de José ter dado certo na vida? Olhando para tudo aquilo ali. Só que quando José vai se encontrar com seus irmãos, 17 para 18 anos depois deles terem vendido ele como escravo, ele diz assim para os seus irmãos, não tenham medo. Foi Deus quem me mandou na frente de vocês. Quando vocês me jogaram no poço, foi Deus. Quando eu caí na casa de Potifar, foi Deus. Quando eu vim parar na prisão, foi Deus. Tudo foi Deus me mandando à frente de vocês, porque o plano de Deus já estava estabelecido. A fome, Deus já sabia da fome que sofreria o Egito e toda a terra, e Deus já me mandou à frente para cuidar não só de vocês, como de toda a humanidade nesse tempo. Eu sei que foi Deus, então não tenham medo, eu não estou aqui para me vingar de vocês. Esse era José, no final do plano, tudo pronto. Agora, será que José tinha esse entendimento durante a dor? Será que José havia planejado esse tipo de... Óbvio que não, nenhum de nós. Então cabe a nós mesmos muitas vezes fazer o que José certamente muitas vezes fez, orar, clamar, Senhor, até quando, por quê e tal. Agora, o que a gente não pode é corromper quem nós somos, a nossa identidade e a promessa de Deus por conta das circunstâncias. O que você não vê em José? Você não vê corrupção do início ao fim. Estava no poço, era fiel. Estava na cadeia, era fiel. Estava na casa de Potifar, era fiel. Estava sofrendo, era fiel. Deu a volta por cima, continuou fiel. Não mudou quem ele era por conta dos problemas que estavam acontecendo. Porque quando você tem uma promessa de Deus e uma consciência clara de que a promessa é do Senhor para a sua vida, você vai ter essa convicção. Até o que está dando errado está promovendo o que vai dar certo da parte do Senhor na minha vida. Isso é fundamental.
A gente pode olhar para a história de José e ver várias coisas na história dele. Uma que eu queria muito deixar aqui como uma condição elementar de quem anda com Deus. A Bíblia diz que Deus estava com José. Você vai ler do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 42 ou 43 também. Hoje a minha memória não está boa dos capítulos, mas você vai até ali o 42, 43, é a história de José. Você vai ver o tempo todo a Bíblia afirmando e reafirmando: Deus estava com José. Ele foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, foi trocado por 20 peças de prata, um valor irrisório, um valor de coisas, um valor de mercadorias e utensílios de uso comum. Pagaram pela vida de José, 20 peças de prata. A Bíblia vai dizer que lá na frente, quando a fome chegou no Egito, José começou a vender o trigo que ele havia guardado nos 7 anos de abundância, e começou a vender para o egípcio e para todos os povos de nações vizinhas por prata. E eles vieram trazendo as pratas, e a Bíblia diz que ele ajuntou toda a prata do Egito. Ele ajuntou toda a riqueza em prata que havia no Egito e nas outras nações. O cara que foi vendido por 20 moedas de prata, 20 peças de prata, ajuntou toda a prata do Egito. Porque você não é o valor que estão te dando, você é a competência que Deus te deu para fazer as coisas. Você é medido pela capacidade que você tem. Por isso que o Senhor dará a cada um conforme a sua capacidade, não é conforme o preço que estão botando você no mercado. A tua capacidade, meu irmão, vai fazer você fazer coisas infinitamente maiores e mais valiosas do que o valor que estão te dando. Você pode ter certeza disso. Agora tinha uma coisa elementar: Deus estava com ele em todo o tempo. Todo o tempo. E porque Deus estava com ele, todas as pessoas que fizeram parte da vida de José, apesar de José não estar desfrutando do que ele sonhava em desfrutar, do que ele viu lá atrás, quando seus irmãos chegaram, diz a palavra, e se dobraram aos seus pés, ele entendeu o sonho, ele lembrou do sonho. Deus me mostrou quando eu era um jovem de 13, 14 anos que os meus irmãos se dobrariam, e aqui estão eles, sem me reconhecer, estão dobrados, porque hoje eu sou um governador. O sonho se cumpriu. Só que até o sonho se cumprir, todas as pessoas que andaram na vida de José foram abençoadas. Isso aqui é um indicativo se Deus está com você? Não é o quanto Deus tem te abençoado apenas, é o quanto as pessoas têm sido abençoadas à sua volta. Um dos maiores indicativos de que Deus é com alguém não é propriamente pelo seu saldo bancário, a sua capacidade econômica, financeira, ou a sua realização imediata dos seus sonhos. Vai chegar a hora do teu sonho. Só que antes de você viver os teus sonhos, você será um realizador de muitos outros sonhos. José era um sonhador, mas antes dele viver os sonhos dele, muitas pessoas realizaram os sonhos delas através da vida dele. Se a minha vida não for uma vida de bênção sobre as pessoas, não tem por que Deus me abençoar. Se as pessoas à minha volta não conseguem crescer, não conseguem se desfrutar, se elas não são abençoadas, se eu chego num lugar e esse lugar começa a dar tudo errado, alguma coisa tem comigo de muito errado. Porque aquele que vive no propósito de Deus, ele pode até não estar desfrutando propriamente, não chegou ainda o seu tempo, mas as pessoas à sua volta desfrutam, porque você é luz, você é frutífero, você é frondoso, você é bênção de Deus, você é alguém que sobre a terra espalha e multiplica as bênçãos do Senhor. José foi vendido para Potifar. Diz a Bíblia que Potifar passou a cuidar somente da sua própria comida, porque ele começou a ver que Deus abençoava a sua casa através de José. Não só a sua casa, o seu campo. José trabalhava na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar era abençoado até no seu campo, extremamente próspero, só por causa da presença de José naquele lugar. Em nome de Jesus.
A tua presença vai abençoar lugares em nome de Jesus. As pessoas vão começar a perceber que em você tem algo diferente, em você tem algo especial, em você tem algo que eles não têm. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo, eles podem ter todo o poder do mundo, mas você tem uma graça, uma simpatia, um carisma dos céus e uma capacidade de gerar bênçãos, muito mais do que você pode imaginar. Isso está conosco. Por isso que Jesus disse que nós somos luz, nós somos sal, nós somos aqueles que a nossa luz brilha diante do mundo para que todos vejam as nossas boas obras. Agora, a gente precisa aprender a celebrar a vida dos outros enquanto não chegou a nossa hora ainda. Você não vê em José uma inveja, você não vê em José uma procrastinação, você não vê em José um desânimo. José estava numa terra que ele não queria estar, ele estava ali porque ele foi colocado ali à força, mas ao mesmo assim, a Bíblia diz que ele se dedicava com todo zelo às coisas de Potifar. Quando a mulher de Potifar lhe tentou seduzir, qual foi a resposta de José para ela? Quem sou eu para afrontar contra Deus e contra o meu Senhor que me concedeu todas as coisas e confia em mim plenamente? Eu sou um homem de lealdade, eu sou um homem de fidelidade, eu sou um homem de aliança. A minha palavra vale mais do que qualquer outra coisa. Esse cara, dando tudo errado na vida dele, era Deus desde o princípio já fazendo o fim. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente começar bem intencionado, só que a gente vai lidando com mau caráter, a gente vai lidando com gente errada, a gente vai lidando com corrupto, a gente vai lidando com... Imagina, você é sonhador, tem um monte de invejoso, só porque você sonha, porque quem não sonha, inveja. E aí esse teu sonho vai gerando perversidade, engano, gente vai passando a perna, a gente vai tentar roubar a tua ideia e tal. O rapaz que eu estava conversando hoje, ele estava assim, entristecido, porque ele teve uma ideia fenomenal, uma coisa genial. Ele estava na sala da casa de um amigo, que emprestou o sofá para ele dormir, há 6 meses atrás, porque ele não tinha onde ficar, ele estava sem casa, e no sofá ele teve uma ideia, em 6 meses ele montou um negócio que já está faturando muito dinheiro. E aí nessa empolgação, o guri novo falou dos sonhos para alguém, aí já veio um monte de gente querendo ser sócio, e agora já deram a primeira pernada nele, e ele estava assim entristecido, porque a pessoa, e eu falei, cara, tu não está vendo Deus nesse negócio? Que bom que é agora, que bom que é no início, que bom que antes que as coisas acontecem, a ideia é tua, o projeto é teu, a patente é tua, Deus já está te livrando já do mal agora. Se tu te mostrar frouxo agora, a tua força será pequena. Agarra esse teu sonho e vai fazer, e vai para frente. Graças a isso nós estamos aqui, ó, e hoje tu pode estar tendo uma palavra de Deus para a tua vida. E aí ele se animou, mas qual é a tendência natural se o coração se corromper? Cara, já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Já que estão me enganando, agora vamos ver, eu não sou trouxa. Já que estão querendo me passar a perna, hoje ainda a gente estava vivendo uma experiência assim, a gente estava vivendo uma experiência aqui na igreja, a gente foi enganado um tempão por uma questão, e aí eu estava falando, meu Deus, como a gente é fácil de ser enganado, né? Nós só damos certo por causa de Deus, porque a gente é muito fácil de ser enganado, a gente pensa que é inteligentão, que é sabidão, mas a gente tem tudo para dar errado se Deus não... Por outro lado, é uma bênção ter sido enganado, porque mostra que o nosso coração é puro. Coisa boa é ter o coração puro, é a simplicidade da pomba. A gente vai ganhando experiência, com o tempo a gente vai percebendo a malandragem, mas não perca a pureza de coração, porque graças a Deus é ela que está te levando até, está te trazendo a grandes lugares. Não te corrompa por causa da corrupção dos outros. José não deixou a corrupção do Egito lhe corromper, foi para a cadeia, ele não fez negócio com os líderes das facções. Ele estava na cadeia, mas a cadeia não era o seu mundo, ele era um prisioneiro, mas ele não era um aprisionado na mentalidade. Ele fez amizade com quem? Com o carcereiro, com a lei, com a justiça, com a verdade. E o carcereiro viu bons olhos nele e colocou ele sob os cuidados, ele se tornou o líder, o cara que servia, o cara que ajudava, o cara que estava do lado do que é correto,
Porque até numa cadeia tem coisa errada e tem coisa certa. Escolha a coisa certa se para lá. E José escolheu a coisa certa, e Deus o tempo todo olhando, o tempo todo vendo, até que o colocou no palácio. E do palácio, o cara passou 15 anos dando tudo errado aos olhos naturais. 15 anos dando soco em ponta de faca, como a gente gosta de dizer. E num de repente, Deus mudou completamente a história dele. Tirou ele de dentro de uma prisão e colocou ele como o segundo em poder e autoridade do maior império da época. Num de repente. A Bíblia diz que naquela mesma sala, depois que ele revelou o sonho, o faraó disse: nenhum outro pode ser o cara que vai fazer isso, senão você, a quem está o espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus, reconhecendo Deus na vida dele. Já tirou o anel da mão na hora, colocou, já pegou uma carruagem, já fez andar na rua dizendo: olha, esse aqui é José, agora ele é o cara aqui no Egito. Da cadeia para o governo num de repente. É assim que Deus costuma fazer. De repente ele muda tudo. De repente ele visita. De repente a coisa acontece. Agora, se o de repente de Deus vier, a gente estiver completamente corrompido. Se o de repente de Deus chegar e a gente estiver completamente perdido, porque a gente deixou o coração se corromper. Então entenda isso. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser um de repente. A Bíblia diz que é quando menos esperarem. Jesus falou: quando menos esperarem, acontecerá. Sabe quem vai estar preparado? Quem nas tentações da corrupção diz: eu vou segurar mais um pouco, eu vou segurar mais um dia, eu não vou me corromper, eu vou continuar firme, eu vou fazer, ou seja, nunca ceder às corrupções, manter o coração reto. De repente Deus faz. E se alguém aqui já viveu o de repente de Deus, pode ter passado muito tempo. Quando Deus faz o de repente dele, ele arranca a dor como se a gente nunca tivesse vivido. De repente a coisa acontece, você pensa: pô, mas nem sofri tanto assim. Passou 15 anos dando cabeçada, passou muito tempo para a coisa dar certo. Quando Deus fez, aquele tempo, aquela cronologia sofredora, arranca tudo junto, e você vai usufruir de todas as promessas. Agora, em nome de Jesus, creia que aquele que te deu a palavra desde o princípio, ele já tornou o fim conhecido. Nós já temos um destino, nós já temos um lugar. Nós já temos uma promessa. Ela vai se cumprir. O nosso coração só não pode se corromper. A nossa esperança não pode se perder. Até o que está dando errado está contribuindo para o bem. Tudo está contribuindo para o bem. O Alex mesmo viveu uma experiência agora, né, Alex? Essa semana estava sendo injustiçado, pagando por um mal que não fez. Viveu uma semana tenebrosa, mas manteve o coração reto. Foi-lhe restituído, só que agora não é só a restituição do lugar onde estava, agora voltou com a honra que não teve até então. Porque viram, perceberam. Agora imagina se o cara sofrendo a injustiça: então vocês vão ver agora o que eu vou fazer com vocês. E sai, porque tem um monte de gente fazendo isso. Já sai da mesa, já sai da sala, já decidido a vingança, a mostrar com quem que estão mexendo. Não dá tempo de Deus fazer a revolução e te colocar num lugar de honra que Ele vai te colocar. Porque Deus não trabalha em corações corrompidos, Deus só trabalha em corações contritos, quebrantados e puros. Então, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Se você tem uma promessa de Deus, o fim já está definido desde o princípio. Ainda que o caminho seja estranho, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém?